Bom dia, meu nome é Bianca, está no ar o programa Depressão Tem Cura e hoje você vai conhecer a minha história. A depressão afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem com o considerado mal do século, a depressão. E a cada ano, em média, 11 mil pessoas se suicidam pelos seus efeitos no país. Mas como combater um mal silencioso? Como parar um problema progressivo e cruel? Existe um caminho para encontrar a saída para a depressão. Ligue ou envie uma mensagem 11 3573 3662. Nós podemos te ajudar. Tome uma decisão. Boa noite. Como eu disse, vocês hoje vão conhecer a minha história. Comecei com depressão, a depressão iniciou ainda na infância, lá pelos 11, 12 anos. Eu tive eu sofri um abuso na minha infância e isso me acarretou muita dor, muito sofrimento. E eu já vinha num lar com muitas brigas, muitos desentendimentos. O meu pai, ele era uma pessoa agressiva, ele perdia a cabeça, era briga, e aí ele ia para cima da minha mãe, e eu cresci naquilo. Eu cresci vendo a minha mãe ali, nervosa, e meu pai querendo esganá-la. E foi sempre assim até a adolescência. Quando eu chego na minha adolescência, eu comecei a ter pensamentos de por que eu vou continuar viva? Por que eu vou continuar vivendo nesse inferno, nesse tormento? E eu precisava aliviar a minha dor de alguma forma. E a forma que eu encontrei de aliviar era quando eles começavam a brigar ou quando aquilo acabava sobrando para mim, porque um lar cheio de briga, a gente não tem para onde correr. Eu ia para o banheiro e eu começava a me machucar. Eu me machucava comigo mesma, eu me arranhava, eu precisava ver sair sangue. Eu precisava me machucar para ver se eu aliviava aquela dor. E foi assim que eu continuei. E engraçado que eu não demonstrava essa tristeza, eu não demonstrava essa dor que eu carregava na minha alma. As pessoas olhavam para mim e aparentemente me viam como uma menina feliz, uma menina alegre, mas eu estava triste. E eu sempre procurei ocultar toda aquela tristeza. Então, eu cheguei em certo momento, ia à igreja, mas vi que aquilo não era para mim. Eu precisava preencher aquele vazio. Então, na minha adolescência, eu comecei por amizades, sair com amizades, procurei encontrar de alguma forma por aí. Então, me envolvia com tudo que não era bom. Era bebida, era cigarro, era narguile, já experimentei alguns tipos de maconha, para ver se aquilo me aliviava, para ver se aquela dor que eu sentia passava. Você ficou assim quanto tempo? Pastor, hoje eu estou com 31 anos. E isso se iniciou aos 11, 12 anos, tem 20 anos. 20 anos sofrendo com todo esse vazio. Era um vazio insuportável. E dessas fotos, temos fotos aí, né? Que mostra como você estava na época que você viveu. Essa assim. era a minha filha. Essa foto, inclusive, aí, que eu estou assim, eu estava fazendo uma tatuagem
Que as pessoas, como eu disse para o senhor, eu era uma pessoa que eu não demonstrava que eu era triste. E as pessoas sempre me achavam muito... essa menina é doida, essa menina é... Porque eu procurava me encontrar, eu precisava me manter viva. Então, eu procurava nas coisas, nas pessoas, até em relacionamentos que não deram certo, eu me precisava preencher. E aí eu lembro que numa dessas fotos foi um dia que eu fui fazer uma tatuagem, até escrevi nas minhas costas: lúcida na minha loucura, permanente na minha inconstância. Porque as pessoas me chamavam de doida, de maluca. E eu passava para as pessoas que eu era essa pessoa, só que dentro de mim era um vazio. Eu arquitetava, pastor, como eu poderia morrer. Como eu poderia morrer? Eu já pensei, eu olhava para as facas, eu pegava a faca, mas aí eu não queria sentir dor. Então eu falei, eu vou tomar remédio. Vou tomar remédio, quem sabe eu durmo e eu não acordo. Ou me vinha assim na cabeça, não, você pode pegar a mangueirinha do chuveiro da sua casa, se enrola bem forte e se enforca. Tudo isso vinha na sua mente? Tudo isso vinha na minha mente. Isso na minha adolescência, para a juventude, assim, na minha adolescência. Tudo isso vinha na minha mente. Eu pensava todos os dias. Não tinha um dia que eu acordava e eu falava assim, acordei. E agora? Como é que eu vou fazer para eu me sentir viva hoje? Quer dizer, viver para você era um fardo. Era um fardo. Era um fardo. Então, eu procurava nas pessoas, em relacionamentos, nas coisas, em festas, no trabalho. Vamos sair, vamos ali, vamos se divertir, vamos beber, vamos fumar, vamos fazer alguma coisa assim que, para mim, eu buscava para ver se me dava sentido. Eu precisava ter um sentido. E assim eu fui vivendo. Eu fui vivendo e até que eu encontrei uma pessoa, tive um primeiro relacionamento na qual eu achei que eu queria tudo dar certo. Tive uma decepção muito grande, na qual eu também, aquilo me tornou ainda pior do que eu já estava, porque eu falei, poxa, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Eu precisava, a única pessoa que eu achei que me amasse não me ama. Nem você gostava de si mesma. Nem eu gostava de mim mesma. Você ficou assim, essa situação, durante muito tempo. Eu queria, antes de você concluir, falar com você que está em casa. E você vem sofrendo exatamente isso que você vai ver aí. Você está cansada de fingir, cansado de fingir. Você finge estar bem. Você finge viver bem. Você finge, está só fingindo. Quem olha para você não imagina a dor, o sofrimento que você carrega. Quem olha para você vê você sorrindo, você maquiada, você tatuada, como era o seu caso, você vive aparentemente bem. Aparentemente você está muito bem, mas dentro de você tem uma alma que grita de dor. Você carrega dentro de você uma depressão, uma vontade de sumir, um desespero. Nós estamos ao vivo agora, são 1h16 nessa madrugada, o telefone da central está aqui. Tem o número da central para colocar na tela cheia? Esse número aí, ó, é o número que eu quero que você que está vivendo essa situação difícil na sua vida, eu quero que você entre em contato aqui agora. Tanto pelo WhatsApp como pelo telefone. A central do SOS Depressão Tem Cura está à toda disposição para lhe ajudar, para lhe atender. Você aqui não vai ser julgado. Você vai ser atendido e ajudado. Independentemente da situação que você está passando, tem jeito para você. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou, Bianca? O momento mais difícil que eu enfrentei foi quando eu surtei, literalmente. Como que foi esse acontecimento? Eu tive uma briga, né, com a pessoa que eu estava, e ali me veio assim na cabeça, você tá vendo? Não tem mais jeito. Para que você continua viva? Tudo dá errado para você. Tira essa dor, tira essa dor na alma que você sente, acaba com isso logo. Eu lembro que eu estava na Avenida Paulista, tinha acabado de sair do trabalho, e ali me veio na minha cabeça, se joga na frente dos carros. E eu saí correndo para me jogar na frente dos carros. Eu tinha uma amiga e um amigo que estava comigo. Naquele dia, eu fui parar no hospital. Ali eu fui parar no hospital e ele falou para mim assim, a gente precisa encaminhá-la para um psiquiatra. O caso dela
é sério, isso não é brincadeira. E dali por diante eu sempre ia ao médico, eu sempre tinha alguma caída, alguma necessidade de um medicamento para me manter bem. Eu tomava um remedinho ali, um antidepressivo aqui, e ali eu fui vivendo. Eu fui seguindo. E já tinha minha filha, foi até a foto que passou, que a minha filha estava ali comigo, ela acompanhou grande parte disso. E eu vivi nesse tormento. Então, assim, quando eu me vi, um médico falando para mim, você precisa de um psiquiatra, você precisa de ajuda. Só que eu não podia demonstrar isso, porque eu vivia de aparência, eu vivia que estava tudo bem, eu vivia maquiada, eu vivia arrumada, eu vivia de status. Só que só eu sabia a dor que eu carregava. Era uma dor na alma. Quando eu estava sozinha e eu procurava de alguma forma suprir essa dor, de todas as formas possíveis e imagináveis. E ninguém falava. Talvez hoje, até o meu testemunho para muitas pessoas que um dia me conheceram, fala assim, como? Mas só eu sei a dor que eu carregava. Você fingia estar bem, né? Fingia estar bem. O tempo inteiro eu fingia estar bem. E aquilo me corroía, porque eu sofri um abuso lá na minha infância. Cresci num lar cheio de briga. E aí eu fui carregando, foi uma coisa atrás da outra, eu fui acarretando. Então passou infância, adolescência, juventude, e só foi piorando. Para que eu tô viva ainda? Para quê? Essa piorança, podemos falar assim, ela acontece por quê? Porque você vai buscando a saída em lugares que você não vai encontrar a saída. Por exemplo, você foi no narguilé, você foi nos relacionamentos, você foi nas amizades, nos vícios. Isso não vai resolver o problema. O problema da alma é um problema espiritual. Por isso que as pessoas que buscam em vários lugares a cura para a dor que ela sente interior, ela não consegue achar. Porque quando a cura vem é porque ela encontrou o único que é especialista em curar a alma, que foi o que aconteceu com você. Sim, senhor. Quantas portas você bateu em busca de felicidade e só encontrou tristeza? E eu encontrava uma alegria passageira. Não dizia nem alegria, era um momento que eu tinha ali de, olha, tô viva, mas durava minutos, durava pouco tempo e acabava. E depois desse episódio da Avenida Paulista, que eu fui para o hospital, que eu queria me jogar na frente dos carros, que para mim ali acabou, e ali foi um impacto muito grande, porque eu lembro que a minha mãe morava na Baixada, minha mãe subiu, ela falou, meu Deus, o que aconteceu? E ali foi um baque para todo mundo, porque, poxa, como que você tem uma atitude dessa? Você tá bem, você estava bem. Não estava bem. Eu escondi aquela dor, né? Depois desse episódio, eu evoluí essa situação, que eu tive depois uma segunda filha, continuei com o relacionamento e isso se agravou para a crise de pânico. Eu tive uma crise de pânico que eu achava que eu ia morrer. E eu me lembro que eu estava com a minha filha no colo, eu morava no 7º andar. E me veio, assim, um desespero que se não tivesse aquela grade, eu tinha pulado da janela. É algo incontrolável. Incontrolável, incontrolável. É uma agonia, uma dor, na alma mesmo, que eu não tenho como expressar em palavras. A gente tem uns sintomas de depressão, Bianca. Eu queria que você sinalizasse quais desses problemas que aparecem na tela aí você tinha, você carregava dentro de você. Por exemplo, a tristeza constante era algo que você já falou. Sim. Né? O que mais que fazia parte da sua vida aí? A solidão. Apesar de eu estar cercada de pessoas, de amigos, família, eu me sentia sozinha. A automutilação, eu precisava me machucar, eu precisava sentir, eu me arranhava, eu me cortava para me aliviar um pouco a dor que eu sentia. Eu tinha um sentimento de culpa também, porque depois que eu vivi aquilo, aquele momento de dor e até o que eu passei lá atrás, eu me sentia culpada por eu ter nascido, por eu estar ali. Era um sentimento de culpa que eu não sabia nem explicar, mas eu tinha esse sentimento de culpa. Eu tinha vontade de sumir. O que eu mais queria era desaparecer, eu não queria acordar. Toda vez que eu acordava, para que eu acordei? Por quê? Choro excessivo. Então, qualquer coisa, eu chorava, eu era sentimental, era uma tristeza tão grande que eu só queria chorar.
E eu procurava, e até em filmes, eu procurava ajudas que não eram ajudas, que não me ajudavam, só me faziam chorar cada vez mais e não passava a angústia na minha alma. E eu tinha uma agitação constante, né, que eu não sossegava, eu não parava. Eu precisava estar em movimento, sempre procurando algo para poder suprir. Tinha pensamentos negativos o tempo inteiro. Então, eu sempre procurava uma forma para eu poder aliviar a minha dor, mas eu queria sempre prevendo como é que eu vou me matar, como eu posso sumir. Se eu sumir, e se eu me jogar, e se eu pegar a faca agora e acabar com isso, eu só me enforcar mesmo, como já tinha na minha cabeça, eu pegar uma corda e me enforcar, todos esses sintomas eu tinha. Tudo isso fazia parte do seu sofrimento. Era uma angústia no peito, literalmente, viu? Quer dizer, você está assistindo a gente aí agora e tudo que ela falou bate com o que você está passando. Parece que a gente está falando da sua vida, que você sofreu abuso, você teve problemas familiares, você é uma pessoa que surta, você vive no inferno, literalmente você vive perdido. E você está nos assistindo aí agora. Esse programa é para você. Principalmente você que fala assim, ninguém se importa comigo. Nós estamos ao vivo aqui agora, nessa madrugada, porque você é importante. Você nunca me viu, eu também nunca te vi, não estou te vendo, mas você está me vendo agora. E esse programa é o Espírito Santo alcançando você aí agora, para mostrar que você tem valor, que a sua vida pode mudar e que não precisa você tirar a sua vida, não. O que você precisa agora é entrar em contato com a gente. Os telefones estão aqui, eu quero que você ligue 11 3573 3662, ou então você pode salvar o telefone aí. Coloca de novo o número em tela cheia, por favor, e mandar uma mensagem para a gente. É o WhatsApp também. Esse mesmo telefone aí, ele serve como WhatsApp e você pode pedir ajuda agora, mas tem que ser agora. Agora mesmo, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, que a nossa equipe da Central de Atendimento vai atender você. Ô Bianca, conta aí como é que mudou essa situação, como é que você saiu desse fundo de poço? Pastor, eu ouvi como se fosse uma última oportunidade que eu tive. Um chamado de uma pessoa que me fez um convite para estar aqui, para buscar ajuda. E eu me dei essa oportunidade de vir e fui orientada, me passaram orientação, me ouviram e me ajudaram. E eu vim como se fosse a última porta que eu vou bater. Se não mudar, acabou. Eu vou dar fim da minha vida, eu não quero mais viver. Ou há mudança na minha vida, ou o Senhor me leva. Você fez um desafio. Eu fiz um desafio. Ou há mudança, ou o Senhor muda a minha vida, muda a minha história, me dá cor, me dá sentido. Porque eu não via cor em nada. Para mim era tudo... Cinza, tudo preto e branco. Cinza, tudo preto e branco. Tanto faz. Se der certo, deu certo. Até com as minhas filhas. Nada fazia sentido. Nem nada fazia sentido. Fazia sentido momentâneo, tudo era no momento. Acabava, a dor vinha, o vazio vinha. E eu sempre procurava ocupar esse vazio. Então, quando eu vim decidida, assim. Vou dar uma oportunidade, a última chance. A última chance que eu tô aqui. E aqui eu recebi ajuda, eu recebi auxílio, eu recebi a oportunidade de enxergar vida, de enxergar diferente. Faz quanto tempo que você foi curada da depressão? 1 ano. 1 ano. Quer dizer, ano passado, a exatamente essas horas, você estava nesse fundo de poço. Eu ainda estava nesse fundo de poço. Sem direção, sem saber o que fazer. Sim, senhor. Aí alguém te convidou, você veio aqui. Valeu a pena? Valeu a pena? Demais. Demais. Hoje eu tenho vida. Hoje eu falo que existe vida. Hoje eu quero viver. Eu quero viver e eu falo com toda certeza, assim, que existe. Nada se compara a essa vida que eu recebi. Sem recaída. Sem recaída. Nem sei o que é isso que o senhor está me falando.
como se eu tivesse nascido de novo. Sabe? Fui gerada. Eu nasci de novo. E o que eu mais queria era nascer de novo. Eu queria uma oportunidade, porque quando eu me via, eu olhando para trás, eu me via triste, eu me via amargurada. Então, e se eu nascer de novo? Eu pensava assim lá atrás, e se eu nascer de novo? Será que eu nasço feliz? Eram uns pensamentos, eram umas coisas assim que vinham na cabeça da gente, que pode parecer não ter sentido. Mas pra gente que vive nessa tristeza, nesse vazio, poxa, hoje eu tenho alegria. E é inexplicável. Você pagou quanto para ter essa mudança de vida? Alguém te cobrou alguma coisa? Foi uma decisão. Eu dei a oportunidade. Eu quero saber se isso é verdade. Porque eu já bati em tantas portas, já tentei de tantas formas, de tantos outros lugares. Eu já tentei tudo para preencher. Eu tentei ser o que eu não era, eu tentei me vestir do que eu achava que era legal, eu tentei ser a mais bonita, eu tentei ter dinheiro, até conseguir tudo disso um pouco. Mas nada, então não paguei nada. De graça. Foi a minha escolha, foi uma escolha que eu fiz, foi uma decisão que eu tomei. Eu decidi dar oportunidade. Qual conselho você dá para essa pessoa que está te vendo agora, que está vivendo exatamente o que você viveu? Essa vida sem cor, essa vida de depressão, esses pensamentos suicidas. Essa câmera aqui é sua. Eu queria que você falasse o que essa pessoa tem que fazer. Dê a oportunidade para você mesma. Escolha, decida escutar o que eu escutei. Viver o que eu vivi. Assim como um dia eu escolhi, eu decidi. Não, eu vou ver se isso é verdade mesmo, porque eu já tentei de tudo. É dor, é sofrimento, eu quero morrer. Agora eu quero ver se existe vida aí. Quero ver se existe vida aí, se dê essa oportunidade. Existe jeito, não é perdido. Se teve jeito para mim, vocês não têm ideia de como eu era. Do vazio que eu sentia. Só quem passa pela dor da alma, que sofre, sabe como é ruim, como é difícil. E que parece que ninguém te entende, que ninguém te vê, que ninguém te enxerga. Mas existe vida para você, tem jeito. Para mim teve, olha para mim, eu sorrio, de verdade agora. Existe vida. E só se dê essa oportunidade, faça como eu fiz. E eu duvido que você não vai ter a alegria que eu tenho hoje. Eu duvido, porque é uma certeza que nunca existe. Hoje eu respiro em paz, eu vivo em paz. Eu não tenho mais o vazio da minha alma. Mudou completamente. Totalmente. Essa é a proposta que eu faço para você. Você quer a mudança na sua vida, você quer ser livre desse sofrimento, faça o que ela fez. Você não tem que pagar nada, você só tem que crer. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aqui no Templo de Salomão, nessa sexta-feira, ou já hoje, terça ou nessa quarta, o dia que você vier, você vai poder provar dessa vida leve que hoje a Bianca vive. Você frequenta onde? Qual o endereço? Eu sou de Jaçanã 2, é a Avenida Guapira 2440. E aí lá você frequenta todos os dias. Quem quiser conhecer a sua história, você vai estar lá também. Eu vou estar lá, pode ir que eu vou estar lá. Estamos lá todos os dias. Eu estarei lá para ajudá-los, inclusive, ajudá-la. Conte comigo, assim como um dia eu estive neste lugar, eu agora estou aqui e estou falando para você, tem jeito, só creia, dê essa oportunidade. Conte comigo. É isso aí. Deus abençoe você, Amém. sua família. Amém. A gente vai seguir com o programa Depressão Tem Cura. Eu vou a esse intervalo e já volto.